E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, neste nosso momento de estudo, estou trazendo para vocês exercícios comentados envolvendo o assunto função do primeiro grau. Caso você tenha perdido alguma aula, não te esquece que sempre tem esse material todo à tua disposição nos nossos canais oficiais. Lá no Instagram, onde tu está por dentro de todas as notícias, tudo que está envolvendo aí o mundo da educação no geral. Claro, aqui o nosso foco é o Terceirão Não Tira Férias, mas lá no Instagram tu vai ter acesso a muito conteúdo mesmo. Temos também o nosso canal lá no YouTube, plataforma Gonçalves Dias. Lá tu vai ter, além desse material especificamente preparado com foco no Enem, tu vai ter todo o conteúdo do ensino médio à tua disposição. E detalhe, todas as disciplinas, ensino médio completão para você. E também tu vai ter acesso aos dois materiais, né, o caso com foco no Enem e também o material do ensino médio lá no nosso site pgdma.com.br, certinho? Então, vamos começar. Como eu te disse, estou trazendo exercícios comentados, é segundo momento de estudo, né, com exercícios comentados envolvendo o assunto função do primeiro grau. Vamos acompanhar a leitura do enunciado. Diz o seguinte: as fábricas de pneus utilizam-se de modelos matemáticos próprios em sua produção, para adaptação dos vários tipos de pneus aos veículos, de bicicletas a caminhões, tratores e aviões. Um dos conceitos utilizados pela indústria é o de índice de carga, que está relacionado à carga máxima que pode ser suportada por um pneu. Uma empresa fabricante de pneus apresenta o seguinte quadro relativo às cargas máximas suportadas por pneus cujos índices variam de 70 a 80. Há um comportamento regular entre alguns intervalos, como se observa entre os índices de 70 a 74. Então, veja, aqui nessa tabelinha, nós temos, né, uma associação entre o índice de carga e entre a carga máxima, certinho? Vamos continuar a leitura do enunciado. Qual equação representa a dependência entre o índice de carga, representado aqui pela letra I, e a carga máxima, aqui representada pela letra C, em quilograma, no intervalo de 70 a 74? E aí nós temos as opções. Na letra A, nós temos I igual a C sobre 10 menos 70. Na letra B, nós temos I igual a C sobre 10 mais 36,5. Na letra C, nós temos I igual a C sobre 10 menos 328. Na letra D, I igual a 10C menos 3.280. E, por fim, na letra E, I igual a 10C menos 70. Então, gente, pela leitura do enunciado, né, nós temos essa tabelinha aqui que foi mostrada e ele disse que existe um padrão, existe uma regularidade dentro, né, das informações nessa tabela aí, tá? Então, o nosso objetivo aqui para essa questão é justamente identificar qual daquelas leis lá que relaciona, né, essas informações nessa tabela aqui. E detalhe, vou voltar aqui nas opções para você perceber, ó, que no formato, né, que a gente observa aqui nas opções, a gente consegue identificar que todas elas são funções de primeiro grau. Renata, de primeiro grau por quê? Porque aqui as variáveis envolvidas, no caso, o I e o C, se você observar o expoente, tanto do I quanto do C, você vai perceber que o expoente é 1, por isso ele nem é colocado, tá? Então, já tem uma característica aqui de função do primeiro grau, tá bom? E, claro, olhando aí, analisando, a gente já consegue, né, perceber que existe essa associação própria, o enunciado já nos passou, né, e nós vamos associar justamente essas informações com o próprio gráfico do plano cartesiano, onde o nosso eixo das abscissas vai ser a informação I, a variável I, e o nosso eixo das ordenadas vai ser a variável C, certinho? E aí, com base, né, já que a gente está trabalhando aí com função do primeiro grau, você aprendeu que a função do primeiro grau ela é composta de coeficientes. Você tem o coeficiente angular e eu tenho o coeficiente linear. Nesse momento aqui, nós vamos calcular justamente o coeficiente angular. Lembre que o coeficiente angular, ele
nada mais é do que a variação, né, do y dividido pela variação do x. E lembra também que aqui nós fizemos a associação com os eixos. Eixo x é também conhecido como eixo das abscissas. Eixo y é também conhecido como eixo das ordenadas. Associando com o problema aqui, o eixo das abscissas para nós vai ser a informação I, tá? Da tabela, índice de carga. E, por sua vez, o eixo das ordenadas aqui, que é o y, no caso, representado pela letra C. Como eu te disse, a gente está calculando dentro daquele intervalo de regularidade que o enunciado nos colocou, tá? Então, eu estou fazendo 375, né? Olha só, 375 na tabela está associado ao índice 74, tá? Então, 375 menos 335. Lá do 335, a gente observa que ele está associado ao índice de carga 70, que foi justamente o pedaço, né, do gráfico onde ele disse que existe uma regularidade, tá? E dividido por 74 menos 40 não, na verdade, gente, aqui é 70, tá? Corrija aí no teu material. Não é 40 não, é 70, tá bom? Continuando aí, obviamente, né, 74 menos 40 nunca vai dar 4, por isso, repito, corrija no teu material que é 70 e não 40, tá bom, meu povo? Então, fazendo aqui no numerador a subtração, deu 40, 74 menos 70 dá 4 e 40 dividido por 4 dá 10, certinho, gente? Continuando aí, ó, perceba que bem aqui eu já achei o nosso coeficiente angular e o formato da função do primeiro grau. Qual é? Y igual a A vezes X mais B. Lembrando que, para o nosso problema, nós estamos fazendo a adaptação das variáveis. Eu estou usando o I e o C, tá bom? Então, a gente vai só fazer esse ajuste lá no final, tá bom? Bom, eu já tenho, peguei aquele pontinho lá, o 74 com 375, né? E eu já posso usar essa informação para substituir na própria lei, né, que eu acabei de te mencionar, y igual a x mais c. Por quê? Eu acabei de achar o ponto, a informação A, e vou associar com esse ponto aqui, tá? Lá na escrita da lei. Então, ó, formato padrão, y é igual a x mais b, aonde tiver o y, nós vamos colocar o 375. Aonde tiver o x, nós vamos colocar o 74. E o A, que acabamos de achar, também vai ser substituído. Por que disso? Porque agora o nosso objetivo é descobrir quem é o B. Perceba que eu tenho Y, A, X, todas essas três informações nós já conhecemos, então está faltando agora o B, certinho? Vamos fazer a substituição, olha como ficou. 375 igual a 10 vezes o 74 mais o B. Como eu te disse, o nosso objetivo é justamente descobrir quem é o B, tá? Então, 10 vezes o 74 já deu 740. Ele estava lá no segundo membro, trouxemos para o primeiro membro. Então, mudou de membro, mudou de sinal. Ele era positivo, veio para o primeiro membro negativo. Então, agora eu tenho a subtração. 375 menos 740. Esse resultado é o nosso B. Logo, o nosso B deu menos 365, certinho? Continuando aí, agora é suficiente a gente montar a equação da reta, né, fazendo a substituição dos valores de A e de B. E também, claro, já adaptando, né, aonde é X é o nosso I e aonde é Y é o nosso C. Olha como ficou aqui a nossa lei. C é igual a 10 vezes I, lembra? O 10 é o A que nós achamos, tá? E menos 365, que foi o B que acabamos de encontrar. Lá nas opções... tá faltando também, né, isolar a variável I, porque, veja, lá nas opções a gente tem I igual, tá? Então, eu preciso isolar o I. Eu ainda não tenho, nesse formato aqui, eu ainda não tenho a opção lá que aparece tal e qual, tá? Então, vou isolar o I. Ele está no segundo membro, o termo onde ele aparece, tá? Então, eu vou deixar ele lá no segundo membro e aquele 365 que está negativo vai mudar de membro, portanto, mudando também de sinal. Então, agora, no primeiro membro, eu tenho C mais 365. E aí, basta dividir, né, pelo 10. Perceba que eu tenho tanto o C para dividir por 10,
quanto o 365. Como eu tenho C dividido por 10, e não dá para fazer uma divisão de uma variável por um número, deixa a escrita da fração. Lá, o outro termo, que é 365, ele também vai ser dividido pelo 10, tá, gente? Então, quando eu faço essa divisão, ó, apareceu o número decimal, o número com vírgula. Agora sim. Agora, lá nas opções, eu tenho essa representação, que está justamente na nossa letra B. Certinho, gente? Então, veja, nós tínhamos os dados numa tabela, pela leitura do enunciado, nós identificamos, né, que dentro do intervalo existia um padrão, uma regularidade, tá? Aqueles pares ordenados, eles obedecem a uma lei de formação e o nosso objetivo foi justamente identificar qual era essa lei de formação. Certinho, gente? Vamos passar para uma próxima questão. A próxima questão, o enunciado dela diz o seguinte: um curso preparatório oferece aulas de 8 disciplinas distintas. Um aluno, ao se matricular, escolhe de 3 a 8 disciplinas para cursar. O preço P em reais da mensalidade é calculado pela fórmula. Gente, ó, dá destaque no teu material aí para essa fórmula, tá? A gente vai usar essa fórmula, certinho? P de N é igual a 980 menos 1.680 dividido por N, onde N é o número de disciplinas que o aluno pode escolher, tá? Alex deseja matricular seu filho Júlio e, consultando seu orçamento familiar mensal, avaliou que poderia pagar uma mensalidade de, no máximo, R$ 720. O número máximo de disciplinas que Júlio poderá escolher ao se matricular nesse curso, sem estourar o orçamento familiar, é igual a opções A3, B4, C6, D7 e, por fim, letra E, 8 disciplinas, tá bom? Então, veja, pelo enunciado aqui, nós já temos uma formulazinha, né, que é justamente o preço que a pessoa vai pagar pela mensalidade, sendo que tem, né, um valor mínimo de disciplinas que podem se matricular e um valor máximo, a quantidade máxima, né, no caso de 3 a 8 disciplinas. E detalhe, aqui o próprio texto, ele nos informou que existe, né, um valor máximo que essa pessoa pode dispor para fazer, né, o pagamento da mensalidade. Então, o que eu vou fazer agora? Para eu responder, basta, né, eu substituir aquele valor máximo lá de R$ 720 justamente no localzinho do P de N. Justamente por quê? Porque lá o P de N, aquela escrita, aquela lei que define o pagamento, o valor, né, a ser pago, é justamente o que a gente tem aí como informação, como limite. Gente, tem a opção de você responder colocando o igual. Como a gente tem aqui no enunciado que pode ir até aquele valor, não pode passar daquele valor, nós optamos por escrever por desigualdade, tá? Você vai perceber que na literatura aí, alguns até outros professores, eles resolvem tanto fazendo aqui no lugar do menor o igual, como deixando pelo próprio igual. Por que a gente trouxe essa solução aqui para você com o menor? Para que você lembre que, muito embora o assunto seja função do primeiro grau, mas são coisas que a gente estuda em sequência. A gente faz o estudo da função do primeiro grau, né, da equação do primeiro grau, da função do primeiro grau, e na sequência a gente estuda as inequações também do primeiro grau, tá? Então, o que é equação e a própria função? Lá você vai perceber que vai aparecer uma igualdade na maioria das vezes. E as inequações são desigualdades. Aqui nesse caso a gente está trabalhando com desigualdade, tá? Mas tudo envolvendo o primeiro grau. Então o que a gente está fazendo aqui? 980 menos 1.680 dividido por N, isso aqui é o quê? É aquela lei lá que define o valor a ser pago, menor que 720. Por quê? Para não estourar o orçamento familiar, tá? Então, agora o que eu vou fazer?
A gente está multiplicando todo mundo por n, tá? Então, eu estou multiplicando o primeiro membro todinho pela variável n e o segundo membro também. Mas, Renata, por que que tu multiplicou por esse n? Porque o n, gente, está no denominador. Então, nós tiramos o MMC justamente para eliminar esse denominador. Olha como ficou. 980n menos 1.680 menor que 720n. Perceba agora, nessa escrita aqui, que eu tenho termos onde a variável aparece tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Então, a gente vai agrupar, todo mundo que tem letrinha, vamos colocar junto. Quem não tem, a gente vai colocar do outro lado, certinho? Então, perceba aqui, ó, que eu tenho 980n no primeiro membro e trouxemos para pertinho dele o 720n. Lá no segundo membro ficou somente quem não tem a variável, no caso 1.680. Aqui já dá para fazer a subtração da resposta, certinho? Então, 980n menos 720n dá 260n. E lá do outro lado, no outro membro, eu apenas repeti a informação. Então, gente, aqui, agora para a gente descobrir o valor do n, o que a gente vai fazer? Apenas fazer a divisão do 1.680 pelo 260. E aí, ó, montando a divisão, Renata, por que que eu posso dividir colocando a desigualdade? Pode, gente. Lembra que a gente está acostumado, né, pelo estudo de função do primeiro grau, lembra que nós estamos acostumados a resolver com o igualzinho. Aí na equação, a diferença é que aonde aparece o igual, que nós já temos o costume pelo exercício de função do primeiro grau, vai aparecer a desigualdade, qualquer ela, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, mas você continua resolvendo normalmente, apenas repetindo, como se você estivesse repetindo o igual, tá bom? Então, n menor que 1.680 dividido por 260, aqui você tem a facilidade, tá, de cortar os zeros, até porque tu vai diminuir, vai trabalhar com valor menor, e aí o resultado da divisão dá n menor que 6,46. Lembra que esse n é a quantidade de disciplinas que o aluno pode se matricular. No caso, temos que ter justamente a quantidade de 6 disciplinas, né, já que eu tenho um número no formato decimal, 6,46, então eu preciso ter 6 disciplinas justamente matriculadas para que o aluno não ultrapasse o orçamento familiar. E esse 6 aparece aonde? Lá no nosso gabarito, na letra C. Gente, o que a gente percebe aqui? Muito embora, né, todo o raciocínio tenha tido como base a própria função do primeiro grau, mas pela resolução, né, como eu te falei, tem autor, tem professor que está respondendo colocando o igualzinho. Quando coloca o igual, você vai perceber que vai estar no lugar dessa desigualdade aqui, tranquilamente, tá? E você acaba que vai ter as mesmas linhas de cálculo. A diferença aqui, no lugar do menor, vai ser o igual. O que eu quero te mostrar com isso? O procedimento de cálculo, de resolução, tanto para a função do primeiro grau, como para as equações e inequações do primeiro grau, é praticamente o mesmo, tá? Você vai continuar precisando isolar a variável, você vai continuar fazendo, né, a questão de movimentar termos nos membros, né, e aí aqueles ajustes que a gente está acostumado a fazer, tá? Então, não tem tanta diferença. Tem umas regrinhas mais de função, de inequação mesmo, e que você, ao longo dos exercícios, vai acabar identificando. Não precisa se preocupar, que não é nem um bicho de 7 cabeças não, tá bom? E aqui, eu espero que você tenha compreendido, já deixo um beijão para vocês e te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau!